absolutas são sempre resultado de uma diferença. Lembra a gente comentar? Beleza. Partindo dessas características, dessas classificações, o estudo de corte transversal foi um dos primeiros que a gente atribuiu associação ou pseudo-associação. Mas por quê? Porque não se calcula associação em estudo de relato de casos, série de casos e ou correlação. Perfeito? Então, resumindo, na prática, se alguém te perguntar, então para que serve um estudo descritivo? Né? Tem uns engraçadinhos que falam assim, para descrever. Não diga que é para descrever. Né? Então, a ideia de um estudo descritivo, né, descrever o quê? Propor hipóteses, certo? Sugerir hipóteses. Então, na prática, um estudo descritivo, ele propõe, ele sugere hipóteses, ele cria hipóteses, tá? Os estudos analíticos, por sua vez, a ideia deles não é de criar hipóteses, mas de testar hipóteses. Fechou? Então, o descritivo, principal função é criar uma hipótese. Os analíticos, principal função, testar hipóteses. Tá? Então, na prática, funciona desse jeito. Lembrando também, se não anotaram, deveriam ter anotado, eu comentei com vocês de uma particularidade com relação ao estudo de corte transversal. Também conhecido como estudo de prevalência, também conhecido como survey. Ok? Esse tipo de estudo, dadas as características, ele é um estudo que permeia tanto uma gama descritiva quanto uma gama o quê? Analítica. Então, você está dizendo que eu posso usar um estudo de corte transversal para criar hipótese? Sim, dentro de uma restrição de prevalência, obviamente, apenas para prevalência. Não vou voltar em definição de prevalência e incidência, certo, pessoal? Porque eu já falei isso aqui um monte de vezes para vocês. Então, assim, o estudo de corte transversal, ele pode ser usado, se puramente descritivo, para fazer um levantamento, uma sugestão, uma criação de hipóteses, em termos de prevalência, né, relativo a determinados fatores de exposição e ou um desfecho em questão analisado. Perfeito? Agora, você pode também pegar um delineamento de corte transversal e partir da premissa que você gostaria de testar a hipótese, fazer de cunho analítico. Se você testou hipótese, mas fez uma inserção uma única vez, fez uma coleta única, certo? Fez um levantamento, uma aquisição, tudo junto e misturado. Lembra de eu comentar com vocês? Exposição e desfecho, só em termos de casos existentes, ou seja, de casos prevalentes, né? E resolve testar a hipótese, então ele não deixou de ser, pelas características, um corte transversal. No entanto, ele vai ser analítico. A maioria dos cortes transversais são estudados em uma gama analítica e não numa gama puramente descritiva. Fechou? Perfeito? Muito bem. Quando o estudo de corte transversal ele é analisado em termos analíticos, para fins de testar a hipótese, existe uma associação provável. Certo? Márcio, o que é uma associação? Né? Uma medida de associação é aquela medida que a gente recorre para fins de mensurar o quanto uma exposição está associada ou tem a ver com um determinado desfecho. Beleza? Lembra de eu brincar com vocês do termo culpa? Ele existe em epidêmio? Não, a gente não vai usar o termo culpa. No entanto, eu quero mensurar o quanto o fator de exposição é culpado ou tem participação naquele desfecho. Perfeito? Então a associação ela faz isso. E quando a gente fala nessas medidas de associação, quando a gente vai buscar essa provável relação entre, a gente analisa a partir do seguinte: referência 1, referência maior que 1, referência menor que 1. A gente comentou isso, certo, pessoal? Referência 1 para uma medida de associação. O que significa achar uma medida de associação igual a 1? Não existe associação. Na prática, qualquer medida de associação que você encontrar igual a 1, não existe associação. Por quê? Porque você está dizendo o seguinte: quando eu acho uma medida de associação igual a 1, significa que o desfecho vai ser igual, tanto no grupo exposto quanto no grupo o quê? Não exposto. Se o desfecho é o mesmo, tanto no grupo exposto quanto no grupo não exposto, eu posso atribuir culpa ao fator de exposição?
Não. Então quer dizer que é por isso que quando eu falo que a medida de associação é igual a 1, na verdade não existe associação. Agora, quando você encontra um valor maior que 1, na prática, epidemiologicamente falando, certamente existe uma tendência de aquele fator de fato ser um risco para aquele desfecho. Certo? Ser um risco aumentado para aquele desfecho. Beleza? Muito bem. Posso encontrar também um valor menor que 1. Mas isso quer dizer então que aquele fator não oferece risco. Mas aquele fator oferece o quê? Uma proteção com relação, ou seja, se eu expor o indivíduo A, ele vai ser, além de não ter risco, ele vai ser protegido com relação a determinado desfecho. Muito bem. Aí a gente começou a esclarecer um pouco melhor quais são as medidas de associação relativas prováveis. A gente falou de razão de prevalência, nós falamos de risco relativo e nós falamos de odds ratio, que é, na verdade, razão de chances, ou simplesmente mensuração de chance. Fechou? Muito bem. Quando a gente fala num corte transversal, qual é a primeira associação que vem na sua cabeça? Ou que deveria vir da sua cabeça? Associação para corte transversal. Razão de prevalência. Ponto. Ah, mas gente, é um estudo de prevalência. Então é razão de prevalência. Tem alguns autores, inclusive, que dizem que a razão de prevalência não é uma associação de fato. É uma pseudo-associação. Por quê? Por se tratar de um cálculo a partir de prevalência e não um cálculo a partir de incidência. Fechou? Perfeito? Como que se calcula, então, uma razão de prevalência? Quando eu falo em razão de prevalência, risco relativo e odds, são sempre relativos. E é sempre divisão. Então, a razão de prevalência, você precisa obrigatoriamente fazer o quê? Razão de prevalência de expostos versus ou dividido pela prevalência de não expostos. O resultado disso vai ser a razão de prevalência. Fechou? Muito bem. Nós falamos de tudo isso, falamos das características, tá? E a gente chegou então, isso aqui tudo que eu estou passando já foi falado, eu só fiz uma retomada com vocês. O transversal eu já falei, razão de prevalência, esse exemplo a gente inclusive comentou ele, não é isso? Tá? Vocês até chegaram a fazer aí. Foi quando eu parei e a gente passou na semana passada as questões de associação relativa absoluta. Bora lá. Estudo de coorte. Então agora o que está acontecendo? Agora a gente está dando sequência nos estudos observacionais analíticos. Certo? Então eu estou falando ainda de observacional e analítico. Diga-se de passagem, os estudos de coorte, eles são classificados como sendo os estudos padrão ouro. Tá? Então anotem. As coortes são padrão ouro dos estudos observacionais. Então, uma coorte é um padrão ouro de um estudo observacional. Mas, para a gente entrar em maiores detalhes, né? Se você fosse definir para mim uma coorte, independente de falar de epidemia, o que vocês acham que seria uma definição boa para coorte? Ah, é um delineamento de estudo. Não, esquece. Pega ao pé da letra. Vai lá no Aurélio, né? Certo? Defina coorte. Qual é a definição de coorte? Ah, não sei. Então, pesquisa. Você está com o celular na mão? Certo? Pede para eu definir coorte para vocês. Pode usar o chat, né? Tem gente que dá nome para o chat para não falar que é chat. Certo? Pode usar o Google aí, ó. Grupo numerosos de pessoas. O que mais? Tem mais definição? Apareceu mais? Grupo de indivíduos com características comuns. O que mais? Hã? Grupo de indivíduos com mesmas características acompanhados ao longo do tempo, principalmente em análises epidemiológicas, ok. Observacional, analítico, então já está pegando aqui e voltando para as nossas definições, ok? Mas bora lá. Coorte. Coorte, na verdade,
é um grupo de indivíduos, sim, né, que tem uma característica comum inicialmente. Isso é uma coorte, tá? Uma coorte de indivíduos. Uma coorte de indivíduos é um grupo de indivíduos que tem, num dado momento, determinada característica comum. Fechou? Exemplo. Clássico em epidêmio, tá? Uma coorte tem muita gente que define como sendo um grupo de indivíduos saudáveis, sadios. Posso pensar nisso, não posso? O que vocês acham? Qual seria a característica de um grupo de indivíduos sadios? Qual a característica comum? Todos serem sadios. Então a gente pode melhorar essa definição. Eu posso falar que uma coorte, na verdade, é um grupo de indivíduos, em um dado momento, livres de um desfecho. Posso ou não posso? Essa definição não apareceu aí não, né? Eu sugiro que anotem. Certo? Então eu posso falar que coorte é um grupo de indivíduos com uma mesma característica, ou com característica comum de não ter um desfecho. Certo? Quando eu falo um grupo sadio, eu estou pensando num desfecho doença, não é, gente? Se o desfecho é doença e o grupo é sadio, eu tenho um grupo de pessoas livres do desfecho. Se o desfecho é óbito, o desfecho é morte, eu tenho num dado momento um grupo de pessoas vivas, esse grupo de pessoas são livres do desfecho. Fechou? Perfeito? Então quer dizer que uma coorte, na verdade, trata-se de um grupo de indivíduos que certamente estão em um dado momento livres de um desfecho. Beleza? Vamos dar sequência. Grupo de pacientes sadios, eu chamei de coorte. Agora ficou claro? Agora sabem o porquê de ter atribuído como sendo sadios? Sim ou não? Beleza? Expostos ou não expostos é um fator de risco. Em um dado momento, um grupo de pessoas com características comuns, livres do desfecho, expostos ou não expostos a um determinado fator. Já vou entrar nesses detalhes. Quando eu pego um grupo exposto e um grupo não exposto, se inicialmente eles estavam livres daquele desfecho, no final da linha temporal, tanto no grupo exposto quanto no grupo não exposto, vai haver o quê? Vai haver uma incidência de desfecho. Por que não poderia ser prevalência de desfecho? Por que eu defini como sendo incidência de desfecho? Porque num dado momento ninguém tinha o desfecho. Quando eu fechei a linha temporal, tanto no exposto quanto não exposto, vai tratar apenas de casos novos. Não existe casos existentes para essa análise, concordam? Então, se não existe casos existentes e eu vou pegar nessa linha temporal apenas casos novos, certamente a frequência utilizada agora vai ser a incidência. Então, vocês podem escrever. Os estudos de coorte também podem ser definidos como sendo estudos de incidência, gente. Estudo de coorte também é analisado ou definido como sendo estudos de incidência. Assim como corte transversal é de prevalência, coorte vai ser de incidência. E quando forem fazer as pesquisas de vocês, pelo amor de Deus, não inventa moda e não fica querendo ser intelectual demais, misturando nomes, tá? Eu já vi gente levar a metodologia para eu poder analisar, eles começam assim, ó. Delineamento do estudo. O referido trabalho, a referida pesquisa, né, trata-se de um estudo de coorte transversal, e tá bonito na fita, né? Certo? Existe coorte transversal? Não. Toda coorte é longitudinal, certo? Toda coorte é longitudinal. O que é transversal é corte, tá? Ao pé da letra, de cortar. Fechou? Beleza? A característica comum aos dois grupos vai ser o quê? A exposição, tá? Então essa vai ser a característica comum aos dois grupos. Ao final do estudo, compara-se a incidência do desfecho entre os expostos e os não expostos. Então a ideia é mais ou menos isso aqui, ó, presta atenção.
Nós temos inicialmente uma coorte, vai ser a nossa amostra, beleza? Então presta atenção aqui, ó. Marco 0 aqui onde eu estou, certo? Vou fazer uma pesquisa de coorte e vamos fazer o seguinte. Nesse dado momento aqui, eu tenho uma coorte de indivíduos livre de desfecho. Vamos falar em doença como sendo desfecho, ser sadio como não ter o desfecho. Característica comum dessa galera que eu vou reunir aqui: não ser doente, para a patologia analisada. Então não tem desfecho, concorda? Peguei essa coorte de indivíduos. O cronômetro está parado. Imagina um cronômetro com o tempo parado, fechou? Beleza. Aí eu peguei esse grupo de indivíduos aqui e fiz assim, ó. Nesse momento, ninguém tem doença. Certo? Aí eu vou fazer assim, ó. Vou dividir em 2 grupos. Certo? Peguei esses caras, todo mundo sadio, dividi em 2 grupos. Geralmente 2 grupos com o mesmo N, ou seja, geralmente com tamanhos iguais. Dividi esses 2 grupos então. Agora eu passei a ter um grupo, continua sendo pessoas sadias, só que eu tenho grupo 1 de sadios, grupo 2 de sadios. Ok? Aí agora vamos fazer o seguinte, eu quero analisar qual vai ser a associação com relação a determinada exposição. Aí eu faço assim, ó. Peguei aqueles sadios, dividi em 2 partes. O cronômetro está parado, tá? Só que essa metade vai ser exposta e essa metade não vai ser exposta. Beleza? Então, metade exposta, metade não exposta. Aí, depois que eu definir, vocês estão entendendo que a divisão agora, no momento da divisão, eu só vou conhecer quem vai ser exposto e quem não vai ser o quê? Exposto. Qual é a referência conhecida? Fator de exposição. Nesse momento agora eu sei quem está doente e quem não está? Não sei. Eu vou saber lá no final da linha temporal. Perfeito? Então, a referência da divisão de uma coorte é justamente o fator de exposição. Peguei a coorte, dividi em 2 grupos, metade exposta, metade não exposta. Beleza? Vamos lá. Exposto, não exposto, soltou o cronômetro. O tempo começou a correr. Perfeito? O tempo está correndo. Esse grupo está exposto, esse grupo o quê? Esse está exposto e esse aqui não exposto. E o tempo está correndo. Beleza? Chegou no final da minha linha temporal, o que eu faço com o cronômetro? Parou. Aí, grupo exposto, grupo não exposto. O que eu faço agora? Eu venho no grupo exposto e vejo qual foi o percentual de indivíduos que tiveram a doença. Quem ficou doente no exposto? Faço isso. Aí eu venho no grupo o quê? Não exposto e analiso o quê? Quem ficou doente no grupo não exposto? Aí vocês concordam que agora eu vou ter incidência no grupo exposto e incidência no grupo não exposto? Vou ou não vou? Aí como é que eu calculo o famoso risco relativo? O que eu faço agora para chegar no risco relativo? Eu pego a incidência de exposto e faço o quê? Divido pela incidência de não exposto. Então, gente, quando você pega a incidência de exposto e divide pela incidência de não exposto, eu cheguei no RR. Risco relativo. A diferença de risco relativo para razão de prevalência é justamente o cálculo é o mesmo. A fórmula é a mesma. A única diferença é que, quando eu falo em razão de prevalência, prevalência exposto, não exposto. Risco relativo, incidência exposto e não exposto. Ok? Perfeito? Tudo bem? Gente, agora, quando você, a partir do momento que você, então, tem 2 grupos, exposto, não exposto, característica comum aqui no início. Qual que é a característica comum aqui? Todo mundo livre do desfecho. Certo? Então, o que você conhece aqui no início? Você só sabe que todo mundo estava inicialmente sadio, dividir em 2 partes, uma parte vai ser exposta a e a outra parte não vai ser exposta a. Lembre-se que, quando se tratar de uma coorte, você só conhece o grupo que foi exposto e o grupo que não foi exposto. No início do estudo, você não sabe quem vai adoecer e quem não vai adoecer. Isso só vai acontecer quando? Lá no final da linha temporal. Ficou claro, pessoal?
certo? Então lá no final da linha temporal, você vem dentro do grupo exposto e faz o quê? Mensura a incidência exposto. Vem dentro do grupo não exposto e mensura o quê? Incidência de não exposto. Quando você pega então a incidência de exposto, divide pela incidência de não exposto, você chegou no risco relativo. Como que interpreta esse risco relativo? Como que interpreta o risco relativo? Do mesmo jeito que interpreta a razão de prevalência. Certo? Risco relativo igual a 1. O que significa? Não tem associação. Risco relativo maior que 1. Risco relativo maior que 1. Definição. Risco relativo maior que 1. Tem associação? Positiva ou negativa? Positiva. Fator de quê? De risco. Risco relativo menor que 1. Tem associação? Tem? Positiva ou negativa? Qual que é então o efeito? Protetivo. Perfeito? Então a análise que vocês vão fazer é basicamente essa análise. Então, se eu fosse pegar um exemplo aqui, bem mais prático, eu posso fazer o seguinte, ó, imagine que o desfecho vai ser câncer de pulmão, certo? Desfecho é câncer de pulmão. Aí, o que vai acontecer? Eu preciso de pessoas o que aqui no início? Pessoas que não tenham câncer de pulmão. Vou pegar essas pessoas que não têm câncer de pulmão, vou dividir em 2 grupos. Beleza? Aí eu vou pegar um grupo exposto tabagismo e o outro grupo não tabagismo. Fechou? Solta o cronômetro. Beleza. Venho aqui. Dentro do tabagismo, incidência, câncer de pulmão. Dentro do não tabagista, incidência, câncer de pulmão. Dividir incidência exposto pela incidência de não exposto. Se deu igual a 1, câncer de pulmão não tem nada a ver com fumar. Se deu maior que 1, o câncer de pulmão está associado positivamente com o fato de fumar, e com certeza a gente tem uma tendência de que fumar é um fator de risco para o desfecho do câncer de pulmão. Se supostamente você encontrar, no caso desse, um risco relativo menor que 1, acredito que vai ter conta errada, né? Mas, qual seria a interpretação? Que fumar protege contra câncer de pulmão. Essas coisas esdrúxulas acontecem de vez em quando. Principalmente quando se faz a análise errada ou o cálculo errado. Beleza? Mas vocês têm que ter o conhecimento para poder conseguir fazer essa análise. É igual falar assim, ó. Vamos mudar aí o panorama? Vamos pensar no seguinte. A análise agora é com relação à atividade física. O desfecho é IAM, infarto agudo do miocárdio. Se o desfecho é IAM, e eu estou falando em atividade física, se eu vou fazer um estudo de coorte, aqui no início tem que ser todo mundo livre de quê? De AM. Aí eu vou pegar esses caras que não tiverem IAM e vou dividir em 2 grupos, certo? Certo, pessoal? Aí, quem que vai fazer um grupo? Atividade física, um grupo, e o outro grupo? Sedentário. Solta o cronômetro, vai na linha temporal, beleza? Chegou no final. Grupo atividade física, incidência AM. Grupo sedentário, incidência AM. Razão, risco relativo. Nesse caso, esperaria-se que encontrássemos um risco relativo maior, igual ou menor que 1. Esperaríamos um RR o quê? Menor que 1, que parte da premissa que é sabido hoje que a atividade física até então, ela protege com relação ao desfecho de AM. Ficou claro, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Esse é um desenho de estudo de coorte. Ó, pega a coorte, divide, vai lá, vê no grupo exposição tem, não tem, no grupo não exposição tem, não tem. É isso que está escrito aqui, mas eu tentei dar exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. As coortes, elas podem ser tanto prospectivas quanto retrospectivas, mas fiquem atentos. Por quê? 99% das coortes são prospectivas. A gente faz acompanhamento, certo? Beleza, pessoal?
Você parte de uma origem e acompanha na linha do tempo, prospectivamente. Então, isso é o mais comum de acontecer. Coortes prospectivas, 99%. Mas, se alguém te perguntar assim, ó, será que existe uma coorte retrospectiva? Existe ou não existe? O que vocês acham? Vocês acham que tem como fazer um estudo de coorte retrospectivo? O nome já é sugestivo. Se é retrospectivo, tem que fazer o quê? Tem que voltar. Aí, tem como fazer? Até tem gente fazer sim. Só que você tem que voltar e fazer documental, não é? Por quê? Você não vai fazer uma volta e acompanhar. Vou voltar o tempo para poder acompanhar. Isso não existe. Certo? Tem como fazer? Tem. Via documento. Então, a resposta é, se tem como fazer, existe coorte retrospectiva? Sim, existe. Mas, mesmo que você volte no tempo, beleza, voltei no tempo. Como é que eu sei que vai ser uma coorte retrospectiva? Se você conhecer no momento inicial do estudo apenas fator de exposição. Você vai partir da premissa que você não conhece quem tem e quem não tem o desfecho. Ah, mas a minha tabela 2x2 está prontinha, está montada. Gente, aí é óbvio. Se a 2x2 está montada, você não está apegando-se, não está apegado em definição. 2x2 montado, eu conheço tudo aí. Eu não tenho as duas colunas e as duas linhas? Se eu tenho as duas colunas e as duas linhas, eu tenho todo mundo que tem desfecho. Quem não tem, todo mundo que foi exposto, quem não foi. Concorda? Tá? Você não pode pensar em 2x2 montada. Isso vem posterior à definição e característica de cada delineamento. 2x2 está montada, mas a origem do estudo, lá na origem, a minha referência foi conhecer fator de exposição. Referência, fator de exposição, isso é coorte. Beleza? Independente se foi prospectivamente ou se foi o quê? Retrospectivamente, voltei no tempo, mas a suposição é de que a divisão foi feita a partir do conhecimento prévio de quem? Fator de exposição. Então escreve aí. Coorte, na divisão, você conhece o quê? Fator de exposição. Você não conhece desfecho. O desfecho eu vou saber só no final da linha temporal. Então existe sim coorte retrospectiva. No entanto, tá? Existe sim coorte retrospectiva. No entanto, além de voltar no tempo, você precisa deixar claro que, ainda assim, naquele marco que você voltou, naquele marco inicial que você voltou, retrospectivo, eu conheço o quê? Exposto e não exposto. Eu só vou conhecer desfecho, não desfecho, no final da linha temporal. Essa é a característica principal para você conseguir classificar. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque dá uma confusão danada de coorte retrospectiva com o próximo estudo que eu vou comentar com vocês. Perfeito? Beleza? Tá? Fala, Luiz. Porque na verdade, assim, talvez você quisesse fazer uma análise relativa a alguns desfechos que não foram tão comuns nesse momento atual. Certo? Aí, como não foram tão comuns nesse momento atual, você pode fazer o quê? Voltar lá. Ou mesmo tem gente que, em termos epidemiológicos, Luiz, pode fazer o quê? Eu quero saber se hoje, né, o controle está muito maior que antes. Né? Em termos epidemiológicos, o pessoal faz isso. A gestão pública parte sempre dessas premissas. Entendeu? Inclusive para você, enquanto um gestor público, sugerir determinada campanha. Né? Será que seria interessante a gente gastar um determinado exame, fazer uma campanha com relação a determinado exame? Entenderam, pessoal? Tá? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. A gestão pública é feita assim. Se algum de vocês estiverem pensando em medicina de família e comunidade, migrar aí para a área de saúde coletiva, então fiquem atentos com relação à epidemioclínica, tá? Porque você não vai ser alguém que trabalha com medicina baseada em medicina de família e comunidade ou saúde coletiva, se você não tiver um domínio muito profundo com relação à epidemioclínica, né? Então já fica aí
a deixa, né, a dica para vocês. Ai, Deus me livre desse trem, esse negócio é difícil, eu não quero isso não. Mas você vai ter que estudar isso pelo menos até você passar na prova de residência, tá? Porque isso não vai cair na sua prova de residência, isso vai despencar na sua prova de residência. E diga-se de passagem o seguinte, nesse ENAMED que teve domingo, a gente teve aí em torno de 5 a 6 questões, eu acho que foi mais ou menos isso. Tudo são de coletiva, tá? E desse total, a gente teve 2 questões que foram idênticas ao que a gente está estudando aqui com vocês. Uma foi igualzinho, de médio diagnóstico. O cara falou lá, depois vocês pegam a prova e olham. Né? Se vocês têm colegas aí, dá uma olhada lá. O cara falou assim, ó, numa unidade, o cara está fazendo a suposição de um novo exame, ele deu valor de sensibilidade, especificidade. Ele falou que a prevalência era baixa, o Natália. Aí, quando ele falou que a prevalência era baixa, ele citou algumas possibilidades. Né? Aí ele falou assim, ó, vai ter um alto VPP, vai ter um baixo VPP e um alto VPM. Né? Então, essa foi uma questão característica que caiu com relação ao método diagnóstico. E teve uma outra questão que foi puramente também com relação a delineamento de estudos, né? Que foi justamente o que a gente está falando aqui, tá certo? Evelyn, você quer falar comigo? Sim. Vamos lá. Então, de um modo geral, se eu for pensar em SUS e características de políticas públicas, vocês vão observar que a gente teve aqui 2 questões puramente epidemioclínicas, tá? Características, ó, pergunta. Esse estudo de coorte, ele é mais demorado, é mais caro? Sim. Vamos lá. Vamos pensar aqui, ó, em viés primeiro. Aí eu coloquei isso, inclusive, nas características aqui na frente. Então, pensa o seguinte. Gente, corte transversal é barato e é rápido. Certo? Coorte não é tão barata e não é rápida. Então, de um modo geral, as coortes são estudos que vão gastar muito mais tempo do que os cortes transversais, certo? E diga-se de passagem, existem algumas coortes jovenzinhas de 40 aninhos aí tocando ainda existentes, que não chegaram no final ainda, certo? Então, assim, demanda de muito tempo. Uma das principais características, então, que vocês podem levar em consideração o custo é um pouco mais alto. Por quê? Porque vai gastar mais tempo, inclusive, vai demorar um pouco mais. Tá? Isso aí seria desvantagem, digamos assim. Porque todo delineamento tem vantagem e desvantagem. Tá bom? Agora, aqui eu estou falando de vieses, né? Ou vícios, ou erros que podem acarretar nesse tipo de estudo, né? Por exemplo, eu posso falar em viés na avaliação dos desfechos, ou errar na avaliação dos desfechos. Certo? Então, se tiver erro na avaliação dos desfechos, seria viés de avaliação de desfecho. Se tem erro de informação, esse caso aqui é principalmente quando você se atrever a fazer um estudo de coorte retrospectiva, né? Principalmente. Voltou no tempo, certamente vai ser coisa o quê? Já editada, não é isso, pessoal? Certo? Então, nesse caso, principais erros que podem acontecer são de informação. Aí não tem como controlar. Você, enquanto pesquisador, não tem como controlar um viés de informação, porque já está anotado. Certo? Tá? Erros de não resposta ou perda de acompanhamento. Isso é muito comum também de acontecer em coortes. Mas por que de não resposta e de perda de acompanhamento? Porque você pode propor uma coorte de ter que responder um questionário. Se os caras resolveram não responder, eles não têm obrigação, perdeu a informação, não é isso? Aí de perda. O tempo não é maior. Eu acabei de comentar com vocês aqui que o tempo é maior. E com relação a essa linha temporal, o cara pode curar, não pode, antes? E não sendo meu desfecho. Você perdeu o cara, não perdeu? O cara pode morrer? Pode ou não pode? Você perdeu também. Então, o cara pode sair de alguma forma daquele N, seja exposto ou não exposto. Isso vai interferir? Pode interferir no resultado final? Pode ou não pode? Tá? Então, são erros prováveis de acontecer, são vieses prováveis de acontecer, dada a característica principal desse tipo de estudo. Perfeito? Muito bem. Vantagens principais, então. Vamos nas vantagens primeiro. As desvantagens a gente já adiantou 2 aí. Bom para testar a hipótese, mesmo porque é padrão ouro de observacional. Né? Permite o cálculo de taxas de quê? Incidência.
Incidência é interessante, porque você consegue responder causalidade. Consegue ou não consegue? Certo? Então, causa e efeito, a gente consegue estar respondendo agora a partir de casos novos, eminentemente novos, né? O fator de exposição é definido no início do estudo, certo ou errado? Esse fator de exposição, inclusive, é o que a gente usa para fins de referência, não é isso? O fator de exposição é o que a gente usa para fins de referência na hora de dividir. Você só conhece quem foi exposto e quem não foi o quê? Exposto. Viés de confusão são mais fáceis de ser controlados, né? Se erros de confusão a gente consegue controlar melhor, porque não está aquela mistureba danada. Tem dois grupos muito bem definidos, um totalmente exposto e o outro o quê? Não exposto, ok? Permite o estudo de fatores de exposição pouco o quê? Frequentes. Aqui, Luiz, ó. Permite o estudo de fatores de exposição pouco frequentes. Se é pouco frequente, você não tem essa frequência num dado tempo ou que você está vivendo aqui, você está estudando, isso aconteceu. Se já aconteceu, você pode fazer isso de forma retrospectiva. No entanto, preste bastante atenção. 99% das coortes, elas são o quê? Prospectivas, tá? São acompanhadas aí prospectivamente e não retrospectivamente, perfeito? Limitações, eu até usei como limitação e não como desvantagem. Caro, né? Vocês me perguntarem agora, são mais caros, devido ao longo período de segmento, né? Longa duração, suscetíveis a perdas, acabamos de comentar, pode perder no meio do caminho. Pouco apropriados para doenças com longo período de latência. Porque aquelas que têm um período longo de latência, você vai ter que pegar uma linha temporal muito maior, concorda? Para você trabalhar só com incidência, porque senão você vai estar sempre esbarrando com casos existentes. E esbarrar com caso existente não dá para fazer coorte, porque coorte não usa caso existente. Coorte usa caso o quê? Novo, tá? Só incidência. Perfeito? Beleza? Qual é a medida de associação que a gente usa em coortes? Risco relativo, já comentei. Como é que calcula? Incidência de exposto e incidência de não exposto. Certo? Como que interpreta? Eu já comentei com vocês. Igual a 1 maior que 1, menor que 1. A interpretação é a mesma da razão de prevalência. Aqui um exemplo que vocês vão rodar eles depois, certo? Assim que vocês pegarem o material, vocês vão rodar isso para poder ver se de fato conseguem explicar aí e fazer a aplicação. Oi? No caso de coorte, eu posso falar que se eu estou testando se X causa Y. Eu posso falar que, como análise de incidência, que causa? Ou é só Sim. causa? É causa e efeito. É porque assim, a associação nesse caso aí, você pode atribuir causalidade, porque você vai ter naquela linha temporal uma análise só de caso novo. É só incidência. Então não tem caso existente. Então, como é caso novo, certamente houve uma causa direta ali. Entendeu? Ok? Isso para fins observacionais, né? Observacional. Porque assim, para bater o martelo em termos de decisões para tratamento, medicamentos, isso aí o pessoal não costuma fazer só com observacional, não. Aí, nesses casos, na área médica, o pessoal recorre aos estudos experimentais. Aí tem que intervir, tem que fazer testagem de dosagem. Isso aí é um pouco mais complexo. Tá? Mesmo porque os experimentais, vocês vão observar que existem fases. Começa lá no laboratório, in vitro, né? Depois vai para a fase 2, fase 3. A última fase, que é a fase 4, aí é testar com seres humanos. E é bem mais... Aí eu vou chegar a comentar com vocês. Beleza? Muito bem. Estudo de caso controle. Gente, qual é o ponto de partida para o estudo de caso controle? Está no quadro. Ponto de partida para o estudo de caso controle. Quem é a variável dependente? Quem é a doença? Nós chamamos de quê? Desfecho. Beleza? Então anotem aí. As coortes, você conhece apenas o que no início da linha temporal? Exposto, não exposto. O que eu uso para dividir os caras? Conhecimento de fator de grupo exposto e grupo o quê? Não exposto. E na divisão de um caso controle? Você parte de exposto, não exposto?
Não. O caso controle você parte assim, ó, desfecho, não desfecho. Lembra do exemplo que eu dei? Presta atenção aqui, ó. Lembra do exemplo que eu dei de câncer? Foi câncer de pulmão que eu falei? Foi. E tabagismo, não é isso? No exemplo de coorte, tá? No exemplo de coorte, exposição ou não exposição era tabagismo, era ou não era? Perfeito? Aí lá no final, qual era o desfecho? Teve câncer de pulmão e não teve. Imagine que agora você quer pegar essa situação hipotética e falar que você fez ou propôs um caso controle. Como que seria? Olha o que está aqui no quadro. Eu poderia sair daqui? Poderia sair daqui? Para poder fazer um desenho desse? Posso sair daqui? Eu tenho que sair da onde? Eu tenho que sair do final? Ah, eu tenho que sair do final. Por que eu tenho que sair do final? Porque é aqui que eu sei se tem desfecho ou não. Então qual é a referência do caso controle? Doente, não doente? Morreu ou não morreu? A referência para a divisão é o desfecho. Certo, pessoal? Então, eu vou fazer a minha separação do caso controle tem desfecho, não tem desfecho. Eu voltei, não voltei? Voltei lá, tem desfecho, não tem desfecho. Quando eu volto, aí a hora que eu estiver nessa linha temporal aqui, nesse marco voltando, é que eu vou pegar desfecho exposto, desfecho não exposto. Entenderam? Aí eu te pergunto, se a referência é desfecho para o caso controle, existe possibilidade de caso controle prospectivo? Não. Todo caso controle é iminentemente retrospectivo. Só existe caso controle retrospectivo. Ou seja, todo caso controle é retrospectivo. Beleza? Não existe caso controle prospectivo. Todo caso controle é retrospectivo. Beleza? Ah, mas por que todo caso controle é retrospectivo? Porque a referência é sempre o fator de exposição. É isso? Não, a referência é sempre do desfecho. Eu sempre parto do desfecho. Volto na linha temporal, parto do desfecho para eu voltar na linha temporal, né, até o marco temporal que você gostaria de estudar para ver quem foi exposto e quem não foi exposto a partir daquele desfecho não desfecho. Beleza? Tá? Principal característica, então, do estudo caso-controle. Considere na seleção o grupo de indivíduos que possui e quem não possui. Então é por isso que a gente fala, ó, um é caso e o outro é o quê? Controle. Quem é caso? Caso é quem tem desfecho. E controle? Quem não tem. Certo? Vocês vão ver que, na verdade, quando a gente passar lá para os estudos experimentais, esse controle aqui, ó, vai passar a se chamar placebo. Certo? Esses caras aqui passarão a se chamar placebo. Que são os controles, na verdade, mas lá nos experimentais. Beleza? Tá. Característica do caso controle. O caso controle, você jamais parte de uma coorte de indivíduos com característica comum de ser livre de desfecho. Então você vai pensar ao contrário. O caso controle, você sempre vai partir de quem adoeceu e quem não adoeceu. Porque lá na coorte, como é que você divide no início? Na coorte, você pega assim, ó, os caras sadios. Dividir, vou expor esse pedaço, não vou expor esse pedaço. E segue a linha temporal. Lá no final, exposto. Adoeceu ou não adoeceu? Não exposto. Adoeceu ou não adoeceu. Beleza? Isso é uma coorte. O caso controle, o que você faz? Você tem que voltar na linha do tempo, por quê? Porque a referência não é exposto ou não exposto. Agora você quer dividir os grupos pelo desfecho. Eu quero dividir assim, ó, doente e não doente. Certo? Morto, né? Óbito não óbito. Beleza? Se você quer fazer uma divisão a partir de doente e não doente, você concorda que não está usando o fator de exposição? Você está usando o desfecho analisado, não é isso? Então, para você conhecer quem já adoeceu,
Isso não pode ser feito prospectivamente. Isso só pode ser feito o quê? Retrospectivamente. Você tem que voltar no tempo para poder já saber quem morreu e quem não morreu. Aí você vai dividir grupo morto, grupo vivo. Aí lá no grupo morto, exposto, não exposto. Lá no grupo vivo, exposto, não exposto. O fator de exposição é no final da linha temporal, depois que você voltou. Certo? Então a referência coorte é fator de exposição. A referência caso controle é desfecho. Então o que eu uso para dividir os grupos na coorte é o fator de exposição. O que eu uso para dividir os grupos no caso controle é o desfecho. Perfeito? Então, mas por quê? Vamos dar uma olhada nas características, vocês vão ver que tem aí algumas características importantes para alguns tipos de doenças raras, por exemplo. Né? Porque doença rara, você não pode falar assim para mim, vai surgir uma doença rara daqui 2 anos. Aí eu vou acompanhar esses caras durante 30 anos e vou ser o cara dessa doença rara. Não tem como. Não é verdade? Tá? Mas você pode fazer o quê? Retrospectivamente, mesmo porque você não pode pensar em esperar acontecer uma coisa rara para você estudar. Às vezes a coisa rara vai acontecer daqui 100 anos e dificilmente você vai durar 100 anos. Né? Então, assim, tá entendendo por quê? Porque às vezes você não consegue fazer uma análise prospectiva porque você não vai ter tempo para isso. Esse exemplo foi bem fácil de entender, porque eu não vou durar 150 anos para poder fazer um acompanhamento durante 50 anos, durante 150 anos, concorda? Mas eu posso fazer o quê? Voltar 200 anos no tempo? Tá? E se eu volto e faço a divisão a partir de desfecho, isso é caso controle. Mas e se eu quiser voltar e fazer uma divisão a partir de fator de exposição? Aí seria uma coorte retrospectiva. Gente, bastante atenção. É muito fácil confundir coorte retrospectiva com caso controle. Certo? Porque ambos são o quê? Retrospectivos. Concorda? Só que um tem como referência o quê? No marco inicial temporal. Fator de exposição. E o outro? O desfecho. Então, se você for pensar bem, a linha de referência temporal dos dois, mesmo sendo retrospectivo, concorda que vai ser diferente? Vai ou não vai? Mesmo retrospectivo, elas serão diferentes. Ficou claro isso? Perfeito? Muito bem. Em ambos os grupos investidos apresenta a variável independente, já comentei isso. Olha só. Aí a gente tem que pensar o seguinte, para você analisar um negócio desse aqui, para você falar em divisão via desfecho, imagina 2x2, aquela tabela 2x2 na sua cabeça. Imaginou? Lá na primeira aula, o que a gente comentou? Que a gente ia colocar na primeira coluna desfecho presente, foi ou não foi? Na segunda coluna desfecho o quê? Gente, acompanha o raciocínio. Primeira coluna desfecho presente, segunda coluna desfecho o quê? Ausente. Primeira linha, exposição presente, segunda linha, exposição ausente. Então pensa assim, coorte, tanto prospectiva quanto retrospectiva, eu conheço todo mundo exposto e todo mundo não exposto, porque a referência de divisão foi exposição, não exposição. Para a coorte, seja prospectiva ou retrospectiva, eu preciso saber total de exposta e total de não exposta. Ficou claro isso? No caso controle, você sai das linhas e vai para onde? Vai para as colunas. Porque eu não vou dividir por desfecho, não desfecho? É ou não é? Então quer dizer que você vai pegar a primeira coluna, tem desfecho, segunda coluna, não tem desfecho. Aí, primeira coluna tem desfecho, foi exposto, não foi exposto. Segunda coluna, não. Coisa chata. Vamos lá. Primeira coluna. Pessoal do fundo, está me ouvindo? Primeira coluna, então, tem desfecho, foi exposto, não foi exposto. Segunda coluna, não tem desfecho, foi exposto, não foi exposto. Então, no caso controle, como eu usei como referência desfecho, não desfecho, você supõe, você parte da premissa que naquela linha temporal,
Você não conhece o total de exposto e o total de não exposto, mas você conhece o total de pessoas doentes e não doentes. Entenderam? Ok? Então, para você não errar, a classificação de coorte retrospectivo com caso controle está na referência da divisão. Se a referência para fins de divisão foi fator de exposição, é coorte. Se a referência para divisão foi desfecho, isso é caso controle. As coortes, a maioria delas são o quê? Prospectivas. Mas existe coorte retrospectiva? Sim. Existe caso controle prospectivo? Não. Todo caso controle é retrospectivo. Aí vamos pensar aqui comigo. Se você, no caso controle, que é eminentemente retrospectivo, parte da premissa que não conhece total primeira linha nem conhece total segunda linha, certo? Se você não conhece total primeira linha, você não conhece total disposto. Se você não conhece total segunda linha, você não conhece o quê? Total de não exposto. Mas você conhece o quê? O total de doente e o total de não doente. Aí você faz a relação, qual relação que eu posso fazer? Eu posso pegar na coluna de pessoas, ó, imaginando a 2x2 com vocês, na coluna de desfecho, fazer a relação de exposto, certo? Ó, dentro da coluna de desfecho, exposto, não exposto, dentro da coluna de não desfecho, exposto e não exposto. Quando eu fizer essa divisão, você consegue chegar numa medida de associação. E nesse caso, não é razão de prevalência, não é risco relativo, porque o risco relativo não precisa de primeira linha e segunda linha. Então pensa, ó, risco relativo precisa de primeira linha e segunda linha, porque a referência é fator de exposição. Aqui eu estou usando primeira coluna e segunda coluna. Então, como eu estou supondo que eu não conheço total primeira linha e segunda linha, você nesse caso não estaria calculando razão de prevalência, muito menos risco relativo. Esse cálculo aqui que chama-se chance, certo? E quando você pega um e divide pelo outro, você chega no que nós chamamos de razão de chances, também conhecido como odds rate, ou simplesmente odds, certo? Aí você pega doente exposto, divide por doente não exposto, tá? Isso aqui é relativo a quem? A doentes. Lembra da primeira coluna doente? Certo? Ó, primeira coluna doente. Peguei doente exposto por doente não exposto, tá? Primeira coluna. Não doente exposto, não doente não exposto. Segunda coluna. Quando eu dividi isso por isso, aconteceu isso aqui, ó. Peguei os caras da célula A, dividi pela célula C, lá na coluna doente. Peguei B, dividi por D, lá na coluna o quê? Não doente. Porque aqui eu estou desconsiderando o conhecimento de total linha e total o quê? Coluna. Mas olha só, gente, quando eu faço isso, peguei primeira coluna, peguei segunda coluna, cheguei na divisão de fração. Certo? Mas como é que faz divisão de fração? É a primeira vezes o inverso da segunda. Aí, conclusão. Para resolver isso, é só pegar A vezes D e dividir por quem? B vezes C. Volta na 2 por 2. Imagina 2 por 2 novamente. A vezes D dividido por B vezes C. A 2 por 2 não dá assim, ó. Presta atenção aqui. A, B, C, D. Foi ou não foi? Consequência disso, como é que calcula odds? Faz um X. Calcula odds é assim, ó. Cruza. A vezes D dividido por B vezes C. Fechou? Calcular a chance a partir da tabela 2 por 2 é isso. Isso aqui, ai pessoal, você já viu isso em prova de residência? Ixi, que como tem. Tá? Ah, mas eles deixam a gente calcular usando a minha calculadora? Eles deixam levar aquela calculadora que eu ganhei quando eu comprei um shampoo? Não, não é que eu vou levar. Tá? Beleza? Então, você vai ter que fazer na mulher. Aqui no meu caso eu não cobro. No entanto, fica a dica aí para vocês saberem trabalhar dessas coisas, tá? Então, como é que calcula a chance? Faz lá as linhas diagonais, faz um X, né? Lá na sua 2 por 2. Primeira diagonal, A vezes D dividido pelo produto da segunda diagonal, B vezes C. Essa divisão a gente chama de OR, ou seja, odds ratio. Certo? Perfeito? Muito bem. Então, qual é a medida de associação indicada para fins de caso controle?
Qual é a medida de associação que a gente usa para caso controle? Qual é a medida de associação para caso controle? Vou mudar a pergunta, vou fazer difícil agora. Corte transversal, qual é a associação? Corte transversal? Associação. Qual é a medida de associação para corte transversal? Razão de prevalência. Qual é a associação para coorte? Prospectiva ou retrospectiva? Risco relativo. Qual é a medida de associação indicada inicialmente para caso controle? Odds ratio. Certo? Então, por ser um estudo eminentemente retrospectivo, partir da premissa que a divisão é partindo de desfecho, você só calcula odds, só OR. Fechou? Agora vamos lá. Observação. Essa observação é interessante. Presta atenção na observação que eu vou passar para vocês. Na verdade, não vou passar, eu vou falar. Tá? Se vocês acharem importante, vocês anotem. Porque eu posso ou não cobrar isso de vocês. Não é verdade? Ou eu ou alguém no futuro das próprias residências vai cobrar de vocês. Então vamos lá. Existe uma observação que é feita em estudos epidemiológicos, que é o seguinte: quando eu falo em frequência de desfecho, seja incidência ou prevalência, isso pode ser uma coisa tanto alta quanto baixa. Pode ou não pode? Gente, o meu raciocínio. Pode ou não pode? Eu posso ter altos valores de incidência ou baixos valores de incidência. Eu posso ter altos valores de prevalência ou baixos valores de prevalência. Tanto incidência quanto prevalência são medidas de frequência. Concorda? Eu uso a prevalência para a razão de prevalência, eu uso a incidência para a coorte. Fechou? Agora vamos pensar aqui comigo. Essas medidas de frequência epidemiológica, elas têm tanto possibilidade de serem tão altas quanto se queira ou tão baixas quanto se queira. Existe uma observação, uma particularidade que é a seguinte: toda vez, então presta atenção, toda vez que você for fazer um estudo e que for observado que a frequência do desfecho for baixa, a referência dos epidemiologistas é menor que 10%. Certo? Essa é a referência de análise epidemiológica. Toda vez que nós tivermos frequência de desfecho baixa, menor que 10%, as medidas de associação tendem a ser equivalentes. Vou repetir. Toda vez que a frequência do desfecho de um dado estudo for baixo, menor que 10%, as medidas de associação tendem a ser equivalentes, ou seja, RP tende a RR e tende a OR. Perfeito? Sendo assim, o que isso vai causar? Isso vai causar o seguinte, bora lá. Corte transversal, inicialmente. Primeira associação que vem na sua cabeça para corte transversal? Razão de prevalência. Mas se a frequência do desfecho for baixa, mesmo sendo corte transversal, você poderia calcular risco relativo? Pode. Tende a ser equivalentes? Pode. É mesmo? Pode ou não pode? Diz que pode? Parece que sim. Você usaria? Por quê? Eu não falei nada. Eu só fiz uma pergunta. Eu ainda não falei nada, Luiz. Eu disse que elas tendem a ser equivalentes. Quem está falando de incidência aí? Então vamos, me explica. A ideia está ruim não, tá boa. Vamos lá. Quando a frequência de desfecho é baixa, menor que 10%, o RP tende a RR que tende ao R. Aí eu voltei lá num estudo de corte transversal, que eminentemente a gente propõe inicialmente uma razão de prevalência. E como são equivalentes, eu falei, razão de prevalência é o primeiro. Eu poderia então, no estudo de corte transversal, calcular risco relativo? Posso?
Não, por quê? Porque é uma incidência. Risco relativo é só para incidência. Então quer dizer que não se calcula risco para estudo de corte transversal. Pulei o risco. Certo? Vai para o terceiro. Primeiro, razão de prevalência. Risco não pode, mas pode odds? Pode ou não pode? Pode. Beleza. Conclusão. Se a frequência de desfecho for baixa, cortes transversais podem aparecer tanto razão de prevalência quanto odds ratio. Ah, então quer dizer que eu posso pegar um artigo de um cara, o estudo dele é de corte transversal, e ele não calculou razão de prevalência, ele calculou odds, está errado? Não. Ele partiu da premissa, se você for lá e calcular, a frequência de desfecho vai ser o quê? Vai ser menor que 10%, vai ser baixa. Beleza? Então, corte transversal, podemos utilizar razão de prevalência ou odds. Pergunta. Mas aí vai estar falando de causa ou não? Ou ainda Não, a interpretação é de cada um. Você tem que interpretar. Você tem que saber o seguinte. Se ele fala, porque a ideia é a seguinte, se é causalidade, você tem que associar isso com incidência. Nesse caso específico, não teria como achar causa. Por quê? Porque não tem incidência, aí é só prevalência. Aí, continua sendo razão de prevalência, pode-se calcular odds, no entanto, não causalidade. Fechou? Pela característica do desenho do estudo. Gente, vocês viram que tem mais características? Tá? Vocês têm que pensar e amarrar as ideias. Bora lá, vamos para o segundo estudo, coorte. Seja prospectiva ou retrospectiva. Primeiramente, o que vem na sua cabeça? Associação. Qual que é a medida de associação? Coorte, prospectiva ou retrospectiva? Qual é a medida de associação? Risco relativo. Beleza? Agora vamos supor que a frequência de desfecho está pequena, menor que 10%. RP, RR e OR são equivalentes. Beleza? Então quer dizer que uma coorte com baixa frequência de desfecho, além de risco relativo, você poderia calcular RP? Pode? Pode. Então vocês estão contradizendo a resposta anterior. Vocês falaram para mim que não poderia calcular RP Vocês falaram para mim que não poderia calcular RR no corte transversal por ser eminentemente de incidência. Agora, a coorte não é eminentemente de incidência? Eu posso calcular uma razão de prevalência? Posso? Mas eu usei coisa junta em coorte? Não. Pensa. Presta atenção. Vamos lá. Corte transversal. Inicialmente, qual que é a associação? Razão de prevalência. Prevalência. Beleza? Razão de prevalência. Fechou. Nesse caso, para uma frequência baixa, mesmo RP, RR e OR sendo equivalentes, por que para um estudo de corte transversal eu não posso usar risco relativo? Porque risco relativo, para ser calculado, é incidência de exposto pela incidência de não exposto, gente. Não tem incidência lá no corte transversal. Então, corte transversal é razão de prevalência e odds. Agora eu parti lá para coorte, fiz a mesma pergunta, vocês patinaram. Mas vamos lá. Coorte, seja prospectivo ou retrospectivo. Beleza? Qual é a associação indicada inicialmente? Risco relativo. Como é que calcula risco relativo? Incidência de exposto pela incidência de não. Agora vamos supor que eu tenho um estudo de coorte onde a frequência de desfecho está baixa. Eu poderia trocar o risco relativo por uma razão de prevalência? Não. Por que não? Porque é só incidência, você não pode trabalhar com prevalência. Então esquece o RP lá na coorte. Você vai partir do RR. Mas eu posso calcular odds na coorte? Posso ou não posso? Posso, sem problema, porque é tanto prospectivo quanto retrospectivo. Beleza? Então, ó, corte transversal pode RP e pode OR. Fechou? Coorte pode RR e pode OR. E caso controle? Caso controle, vamos pensar? Imagine o estudo de caso controle. Imaginou? Eminentemente
Retrospectiva. Referência de divisão. Desfecho. Você, na referência da divisão de um caso controle, conhece total linha? Conhece total primeira linha? Conhece total segunda linha? Conhece? Não. Se você não conhece total primeira linha, não conhece total segunda linha, tem como calcular razão de prevalência? Tem como calcular risco relativo? Eureka! Caso controle só se calcula odds ratio, independente se frequência de desfecho é alta ou baixa. Fechou? Pergunta? Bom, esse aqui inicialmente está aparecendo uma revisão sistemática, mas eu tenho que voltar lá no início da metodologia para eu poder olhar para você. Esse desenho está parecendo ter uma revisão sistemática. Tem fora chicote no final? Português. Gráfico de floresta. Fora chicote é o gráfico de floresta. É essa coisa. Deixa eu ver essa coisa. Não, isso é lindo. Passa mais. Tem que olhar no início. Parece que é uma revisão sistemática, mas não tem código, não tem meta-análise. Depois eu vou no finalzinho aqui, eu dou uma olhada no enunciado, no início da metodologia, para poder olhar direitinho o desenho. Não está aparecendo o Word, não. Ops, bora lá então. Com relação, qual associação se usa para qual, né? A gente chegou nisso aqui, ó. Olha como eu sou bom para vocês, eu deixei resumido, olha. Ensaio clínico e coorte. Ensaio clínico eu nem vi ainda, mas eu estou adiantando. Ensaio clínico é um estudo experimental. Perfeito? Beleza? Ó, nas coortes de ensaio clínico, o que a gente pode... Oi? Razão de chance... Não. O estudo de caso controle, ele é predominantemente, exclusivamente retrospectivo. Certo? E... a característica, assim, o fato, a resposta por você usar só razão de chances no caso controle, não é isso. A explicação de usar apenas odds ratio no caso controle é que a referência de divisão é o desfecho. A referência de divisão é o desfecho. Você parte da premissa que você não conhece total primeira linha e nem total segunda linha. Se você não conhece os totais linhas, você não teria como calcular nem prevalência, nem incidência de exposto e não exposto. Então você só tem jeito de fazer assim, ó. Multiplicar cruzado. Entendeu? Ok? Bom, gente, ensaio clínico coorte. O que dá para calcular? Presta atenção aqui, vamos ver se a gente analisou certo. Pode calcular risco relativo em coorte? Pode ou não pode? É a primeira indicada, né? Razão de taxa, esquece isso aqui. Eu não vou nem entrar em detalhe por enquanto. Então, coorte pode calcular RR, pode calcular odds? Pode ou não pode? Corte transversal. Qual que é o primeiro? Razão de prevalência. Pode calcular odds no corte transversal? Pode ou não pode? Beleza? E o caso controle? Só se calcula o quê? Odds. Eu expliquei para vocês detalhadamente o porquê de cada um, ok? Aqui no material não está detalhado, mas como vocês são espertos, vocês anotaram tudo que eu falei, né? Muito bem. Não é possível calcular o coeficiente de incidência uma vez que partiu de referência de desfecho, doente não doente. Isso aqui, ó, eu estou só acrescentando aquilo que eu já falei, tá? Aqui. Vantagens do caso controle. Rápido, baixo custo, porque o negócio é retrospectivo. Olha aqui, ó. Grande utilidade para doença rara. Então, gente, se alguém te perguntar qual tipo de pesquisa você faria para uma doença rara, uma coorte ou um caso controle? É um caso controle, tá certo? Indicado aí, muito útil. Primeiramente, vem o caso controle. Não significa que você não possa fazer uma coorte para o estudo para uma doença rara. Só que aqui está, qual é a raridade, o quão raro? Né? Você vai esperar quantos anos para ter 2 casos? Entendeu? Beleza?
Constitui abordagem inicial ideal para testar a associação de doenças com múltiplos possíveis variados independentes, né? Mais de uma variável independente. Mas tem limitação, né? Erros de diferentes tipos aí, né? Possibilidade de viés aí, alguns viés, porque é coisa retrospectiva, né? Certo? Não fornecimento de medidas diretas de risco. Ah, mas realmente, por que não tem medida direta de risco? Porque você parte da premissa que você não conhece total primeira linha e nem conhece total segunda linha. Então não calcula risco. Jamais. Dificuldade é a possibilidade de determinação de uma relação temporal clara, né? Mesmo porque você vai ter que voltar no tempo para poder analisar o que você quer. Aí tem um exemplo, né? A gente costuma colocar os casos e controles nas colunas, exposição ou não exposição nas linhas, seguindo o mesmo modelo, né? Que a gente comentou aí nas aulas anteriores. Alguns exercícios. Olha esse exercício aqui, gente. Dá uma olhada. Para um pouquinho aí, dá uma olhada nesse exercício. Ele é de múltipla escolha, já eu mostro as alternativas para vocês. O estudo na Holanda, desses caras aqui, acompanhou crianças até o primeiro ano de vida. Certo? Acompanhou crianças até o primeiro ano de vida. Comparando as crianças em aleitamento materno exclusivo com crianças não amamentadas. Foram encontrados riscos relativos de 0,65. Certo? O intervalo de confiança foi de 0,51 a 0,83, 32,79 e 26,64, respectivamente, para infecção respiratória alta. Então presta atenção aqui, ó, a interpretação desse negócio é assim, ó. O RR para infecção respiratória alta, tá? Ele foi de 0,65 com intervalo de 0,51 a 0,83. Infecção respiratória baixa, ele tem um RR de 0,5 com intervalo de 0,32 a 0,79. E infecção gastrointestinal tem um RR de 0,41 com intervalo de 0,26 a 0,64. Beleza? Então vamos lá. Quando você bate o olho num treco desse aí, vai no caso e começa a analisar. Beleza? Então dá uma olhada no caso aí pra mim. Primeiramente, tem uma coisa importante lá no início. Falou que fez o que com as crianças? Geralmente acompanhamento. Eu não falo em acompanhamento retrospectivo. Eu falo em acompanhamento o quê? Prospectivo. Bom, não significa que pode ser uma pegadinha do cara. Isso aí já vai te direcionando, vai ou não vai? Segundo, separem do seu caso quais são os fatores de exposição e quais são os desfechos ou desfecho. O que é amamentado não amamentado? É exposição? Qual desfecho ou desfechos foram analisados? Respiratória e gastro. Mas quais? Teve divisão desses desfechos? Quais divisões? Quais foram as divisões? Então eu tenho lá, ó, realmente acompanhar algumas crianças, eu tenho um fator de exposição que é o quê? A exposição foi o aleitamento exclusivo. A não exposição é não aleitamento. E quais foram os desfechos? Na verdade fizeram assim, ó, eu peguei umas crianças, dividi por amamentado, não amamentado. Aí você já derrubou de qual que é o delineamento, não é? Por quê? Eu partir do fator de exposição ou partir de desfecho para poder dividir os caras? Fator de exposição. Fiz acompanhamento, parti de fator de exposição. Ficou claro que qual é o desenho? É curto. Certo? Agora, vamos pensar. Os riscos relativos. Gente, outra coisa que derrubou também. Nem precisava ter voltado aqui, ó. Eu já matava a charada aqui, ó, na associação usada. Qual foi a associação calculada? Risco relativo. Se é risco relativo, podia ser corte transversal? Não. Podia ser caso controle? Não. E caso controle e nem corte transversal se calcula risco. Viram? Tá? Agora vamos lá. Com relação ao desfecho, presta atenção. Infecção respiratória alta. O RR mostrou uma tendência de quê? De proteção. Para respiratória baixa, tendência de
Proteção também? Gente, respiratório alto, proteção de quanto por cento? 35%. Respiratória baixa, proteção de quanto por cento? 50%. Gastrointestinal, proteção de 59%. Agora a grande questão, né? Esses desfechos, eles têm uma associação, uma tendência de associação com efeito protetivo. Certo? Agora a minha pergunta é, para todos os desfechos, esse fator de exposição se mostrou estatisticamente significativo, sim ou não? Por quê? É significativo para a infecção respiratória alta? Por que que é? Porque o intervalo de confiança de infecção respiratória alta não passa pelo 1, então é significativo. Para a respiratória baixa, também não passa pelo 1. Para a gastrointestinal, também não passa pelo 1. Beleza? Sendo assim, o que você marcar aí? Poderia ser uma questão de prova? A questão de prova é assim, né? Só que agora tem uma alternativa mesmo, ficou mais fácil ainda, né? Ali tem assim. Mais tempo pra vocês poderem marcar? Já deu pra fazer, tá? Letra? Oi, não, um de cada vez, não é bagunça. Letra? Oi? Letra? C. Que letra que é? Pode ser caso controle? Então quer dizer que a A e a E tá fora. Beleza? Vamos aqui para B. Coorte. Mostrou o risco muito baixo de infecção, menor que 1%, não havendo, portanto, significância estatística no estudo. Não, está errado essa fala, porque tem significância estatística. Beleza? Tudo bem? Letra B está fora. Aí ficou na C e na D. Vocês teriam coragem de marcar a letra D? Não. Por que não? Porque é prevalência. Olha a letra D. Prevalência. Tem prevalência em coorte? Não. O que sobre